Você já imaginou que uma invasão alienígena pode ser uma grande encenação? No vídeo de hoje vamos explorar como um projeto secreto chamado Project Bluebeam e o misterioso 3 Atlas podem estar diretamente conectados em uma trama de manipulação global. E todos nós estamos prestes a sermos manipulados. Prepare-se para descobrir os segredos que podem mudar a forma como você vê o mundo. Segundo a mídia, segundo as redes sociais e segundo toda a comunidade da internet, o nosso planeta está prestes a receber uma nave alienígena colossal, o tal chamado 3 Atlas. E todos nós estamos muito apreensivos com a chegada dessa possível nave alienígena. O motivo qual estamos tão apreensivos é porque todos nós passamos pelo mesmo processo de doutrinação psicológica pela indústria cinematográfica, em acreditar que a chegada de extraterrestres representa uma invasão alienígena, onde uma espécie muito superior à raça humana, com um poder tecnológico e bélico muito mais avançado, representaria a extinção, o massacre dos seres humanos. Mas nesse vídeo eu vou te passar uma visão um pouco mais contraintuitiva. E eu vou explicar para você como o Project Bluebeam pode estar diretamente conectado com a chegada do 3 Atlas. Primeiramente, você sabe o que é um whistleblower? O whistleblower é uma pessoa que denuncia, que expõe algum esquema de corrupção, algum segredo que deveria ser de domínio público, algum tipo de verdade escondida da população. E por mais nobres que sejam as intenções de um whistleblower, existem riscos e um preço muito alto a se pagar. Dependendo do conteúdo revelado e dependendo de quem esteja sendo afetado, aquilo poderia custar a vida do whistleblower. Porém, na maioria dos casos, a pessoa que se torna um whistleblower passa por um processo de descredibilização social. Se você for um whistleblower, mesmo que você seja um especialista na sua área, com um PhD nas melhores universidades do mundo, se você apresentar provas contundentes e irrefutáveis contra o sistema, você passará a ser conhecido como conspiracionista, teórico da conspiração, alarmista e maluco. O Project Bluebeam é conhecido como uma teoria da conspiração porque foi descoberta e proposta por um French-Canadian whistleblower chamado Serge Monast. Serge Monast nasceu em 1945 em Quebec, Canadá. Ele era um jornalista, escritor e ativista que se destacou por suas pesquisas e teorias conspiratórias. Monast ficou conhecido por popularizar a teoria Project Bluebeam. Ele descreveu em seus escritos na década de 90 e alegava que o projeto seria um plano que envolveria a NASA e as Nações Unidas para criar uma nova ordem mundial, através de tecnologias avançadas, incluindo projeções holográficas e manipulação psicológica. Ele teve uma formação autodidata e seus trabalhos foram amplamente divulgados nas mídias alternativas. Infelizmente, ele veio a falecer em 1996, mas os seus estudos continuaram sendo analisados, revisados por teóricos da conspiração e estudiosos em toda parte do mundo. Serge Monast sugeriu que o Project Bluebeam seria dividido em 4 etapas diferentes. Vamos falar sobre as câmeras secretas encontradas embaixo das pirâmides do Egito? Recentemente foram encontradas câmeras que sugerem novas narrativas sobre a construção e sobre o propósito das pirâmides. Também podemos mencionar Göbekli Tepe, um sítio arqueológico na Turquia que reescreve a história da humanidade, sugerindo que civilizações antigas eram mais avançadas do que se imaginava. Não podemos esquecer das linhas de Nazca. Descobertas recentes sobre as linhas de Nazca também provam questões sobre a origem e o propósito delas, desafiando as narrativas tradicionais. Os hologramas estão sendo criados desde 1940, ou seja, há cerca de 80 anos, e eles funcionam ao registrar a luz de um objeto usando um feixe de laser.
Essa luz cria um padrão que, quando iluminado novamente, reconstrói a imagem em 3D, permitindo que seja vista de qualquer ângulo, em qualquer momento, seja de manhã, de tarde ou de noite, em ambientes internos ou externos. Além disso, nos últimos anos, a inteligência artificial tem aprimorado a qualidade dos hologramas, tornando-os cada vez mais realistas e quase irreconhecíveis aos olhos humanos, oferecendo uma experiência visual impactante e realista. Comunicação telepática? Será que nós, seres humanos, temos essa habilidade de telepatia? Robert Morrow foi um pioneiro na pesquisa da consciência, especialmente no campo das projeções astrais e experiências fora do corpo. O estudo científico de Robert Morrow, que foi mantido em sigilo pela CIA por 20 anos, envolvia investigações sobre a consciência humana e as potencialidades de percepção extrasensorial, como, por exemplo, a telepatia. Depois de anos de sigilo, esse material foi liberado ao público, trazendo à tona evidências e relatos que mostram que a CIA e o governo americano sempre tiveram muito interesse por essas capacidades extrasensoriais e multidimensionais de nós, seres humanos. A engenharia social é uma ferramenta poderosa que utiliza a indústria cinematográfica, as notícias, a música, os desenhos animados e os seriados para influenciar o pensamento em massa de nós, seres humanos. Através do conteúdo que consumimos, seja visual ou auditivo, somos sutilmente condicionados a adotar certas crenças, valores e comportamentos. Essa manipulação psicológica e social pode moldar opiniões e atitudes coletivas, fazendo com que nós vejamos o mundo de uma certa maneira, frequentemente sem percebermos. Eu tenho consciência que tudo que eu estou compartilhando com você nesse vídeo parece loucura, mas quando nós juntamos todas as peças do quebra-cabeça, nós começamos a ver uma imagem que antes não víamos. E nós temos muitas evidências fatídicas e históricas que sustentam essa loucura, que dão credibilidade para essa loucura, que nos ajudam a entender que essa loucura não é tão loucura assim. E sinceramente, eu torço muito para que eu esteja enganado, para que nada disso venha a acontecer. Mas infelizmente, me parece que já está acontecendo. Em 2020, a humanidade foi surpreendida com a chegada de uma plan global. E não começou no meio do ano, começou em janeiro de 2020, exatamente 3 meses depois do encontro de chefes de Estado, militares, empresários da indústria farmacêutica e da mídia, que aconteceu em Nova York em outubro de 2019, para simular uma pan global. Mesmo que pareça loucura, coincidentemente começamos 2020 com lockdowns, picadas compulsórias, máscaras, distanciamento. Todos os whistleblowers com PhD nas melhores universidades do mundo foram descredibilizados, muitos perderam seus empregos e outros foram presos. Por mais loucura que possa parecer, Serge Monast nos alertou sobre a NASA estar trabalhando juntamente com as Nações Unidas para implementar uma nova ordem mundial através da aplicação do Project Bluebeam. Inclusive, dentro das Nações Unidas, o ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, fez um discurso sobre uma invasão alienígena para unificar uma sociedade polarizada. Em 2019, o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, inaugurou o Space Force, um programa militar para proteger a órbita terrestre. Proteger contra quem? Tudo isso parece muita coincidência, não parece? Que tal agora a cereja do bolo? Apenas 4 anos antes do grande reset, para assim começarmos a nova ordem mundial, a humanidade presencia a chegada de uma nave supostamente espacial para começar uma invasão alienígena? Como eu havia prometido, as ideias que eu apresentei aqui nesse vídeo são muito contraintuitivas, eu sei, porque o mundo inteiro está esperando ansiosamente pela chegada de uma nave alienígena.
uma suposta invasão alienígena. Porém, para algumas pessoas que estão acompanhando isso já há muitos anos, há algumas décadas, existem muitas evidências que demonstram, que apontam que esse possível 13 Atlas seja apenas mais uma ferramenta para manipulação global. Agora imagine um cenário hipotético, onde o mundo inteiro estará desligado. Nós não teremos energia, nós não teremos internet, não teremos condições de nos comunicarmos com ninguém. Ficaremos completamente no escuro, num breu absoluto. E de repente, no meio de um caos instaurado, nós vamos olhar para os céus e vermos hologramas. Hologramas de seres, de entidades, de coisas que nós, seres humanos, não conseguiríamos entender e não conseguiríamos nem mesmo acreditar com os nossos próprios olhos. Imagine uma situação onde nós não teríamos mais condições de nos comunicarmos, de mandar mensagem, de mandar vídeo, de gravar absolutamente nada, porque nós não teríamos condições de ter energia elétrica, de internet, mas nós estaremos em um pânico absoluto, olhando para os céus e rezando para que nós não morrêssemos. Imagine esse cenário por um instante. Não parece caótico, assustador? Mediante a esse pânico geral, você acredita que, com tanto medo, nós seres humanos seríamos capazes de distinguir o que é verdade do que não é? Sinceramente, eu não sei se o 13 Atlas está trazendo alienígenas de verdade ou psicopatas transvestidos de alienígenas. E se tudo isso for verdade? Qual que é a sua opinião? O que você acredita que irá acontecer com a chegada do 13 Atlas? Será mesmo que nós estamos para receber uma civilização mais avançada do que a humana? Será mesmo que nós finalmente teremos o contato com extraterrestres? Ou será que talvez, muito talvez, nós estejamos passando por mais uma etapa de um plano global para unificar todo mundo na mesma ordem mundial, na nova ordem mundial, no grande reset? Qual que é a sua opinião? Escreva aqui embaixo, deixe os seus comentários. Se você curtiu esse vídeo, dá um like, compartilha com quem você acredita que vai gostar desse vídeo, desse conteúdo. My name is Miles Catolini. Thank you for watching. Have a fantastic day. Tamo together and bye for now.